Está no final do ano, mas grandes coisas ainda o Senhor pode fazer em nossas vidas, amém? O Senhor ainda pode mudar muita coisa, transformar muita coisa, liberar muita coisa, estabelecer, derribar, amém? Meus irmãos, eu estava hoje conversando com algumas pessoas e hoje é a primeira vez que eu ministro em Crisólia após a ordenação. É interessante que faz uns 15 dias, 20 dias que a gente foi ordenar. Foi muito bacana a ordenação, a gente não estava esperando, tudo, né? E foi aquela festa, aquela alegria e tal. Eu estava conversando com a minha sobrinha, falei, a ordenação pareceu baile de formatura. Ei, garoto, agora vai estar tocando, né, meu? Glória a Deus, é igual meu sobrinho. Também o baile de formatura, meus amados, você vai na formatura, é aquela beleza, vai ter a colação de grau, vai ter o baile, aquela correria, aquela festa, aquela alegria, você vai lá, aluga roupa, e aquela festa, a gente convida os pais e todo mundo vai, e tira foto, aquele momento de regozijo, né? Aí passam os dias, aí vem o álbum. Chega um cara na sua casa lá com um álbum lindo, maravilhoso, encostando o olho na cara, preço tremendo. Irmãos, pense no homem que está sendo moído, que está sendo tratado, que está sendo pego por Deus, sou eu. A gente foi ordenado, glória a Deus, foi uma festa maravilhosa, uma bênção, mas de lá para cá, olha, Deus tem pegado por dentro. Deus tem que tratar todos os dias de uma forma assim que eu falo, glória a Deus, sabe? Eu dou glória a Deus, porque eu sei que Ele está tratando, está trabalhando na vida. A gente sabe da responsabilidade, do preço que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que pagar. Então eu passei a parte das fotos, o vídeo, agora chegou o álbum. Aí meu filho até falou assim, pai, mas eu... Aí ele lembrou da formatura dele. A formatura dele foi linda do 9º ano. Foi muito lindo, veio meus sogros, né? Aquela coisa toda. E compramos roupa para ele e tal, e passou uns meses e veio o álbum. Ele falou, pai, o álbum? Tá aí esse álbum aí que não serve para nada. Eu falei, engano seu. Esse álbum é evidência que você fechou um ciclo na sua vida. Esse álbum, ele simboliza que você encerrou um ciclo e vai começar um outro ciclo na sua vida. Então você tem ali uma evidência, não é só o diploma, o álbum também. A gente vê nós tudo magrinho, tudo bonitinho ali, vai daqui com o cabelo preto. Daqui uns 20 anos a gente vai olhar esse álbum, né? E vai falar, glória a Deus. Né? Mas Deus tem tratado comigo. Eu glorifico a Deus, irmãos. Glorifico a Deus, porque se inicia um novo ciclo. Eu quero falar de ciclos hoje. Ciclos de Deus, o ano está chegando ao fim. Aí vim no final do ano. E eu creio que o tempo do Senhor, a forma do Senhor marcar o tempo é um pouco diferente da nossa. Amém? Vamos ler Eclesiastes 3. A gente vai ler até o versículo. A gente vê aqui até o 11, até o 13. Até o 13, né? Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vou repetir comigo isso aqui. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Beleza, agora a gente continua. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar. Vai ter até tempo para odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles exercitar. Tratar com nós, né, Pai? Tudo fez formoso em seu tempo. Também, pois, como que está essa versão aqui? O mundo, né? Olha a lagartixa lá, gente, né? Pois o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez,
desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem na sua vida. E também que todo homem come e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é o dom de Deus. Até aqui, amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento para o Senhor ter discernimento, entendimento, capacitação, para que cada um aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, receba aquilo que é da parte do Senhor, para estabelecer, para derribar, para levantar, para construir. Senhor Deus, em nome de Jesus, cada uma dessas palavras que seja ministrada aqui, nenhuma cai por terra. Que todo pensamento esteja cativo em Ti, e nenhum pensamento fuja desse lugar, Pai. Em nome de Jesus, que nenhum pensamento fuja para nossas residências, para nossas casas, para nossos problemas, mas que todo pensamento esteja cativo em obediência a Cristo e esteja selado nesse lugar. Coloca, Pai amado, os Teus anjos aqui, Pai. Fixa os Teus anjos aqui e que essas palavras venham, Pai amado, para o proveito daquilo que o Senhor estabeleceu em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Márcio. Eu já ouvi pelo menos umas 40 ministrações sobre esse texto. Mas eu creio que o Senhor tem algo para nós, para falar conosco aqui essa noite. Amém, amado. Meus amados, eu quero dizer algo para vocês, que o Senhor ele não cria nada por acaso. Ele não constrói nada por acaso. Tudo ele faz com propósito. Inclusive eu, você, inclusive as nossas vidas, amém, amados. Para o louvor da sua glória nós fomos criados. Eu e você nós fomos criados para a glória do Senhor, Pai. Para que o nome dele seja louvado através das nossas vidas. Estava conversando com algumas pessoas hoje, falando sobre a questão da gente começar ciclos e fechar ciclos nas nossas vidas. Essa coisa de ciclo é muito interessante. Eu estava vindo para cá até pensando, quando a gente começa a estudar na escola primária que seja, e tem aquele aluno que ele se empenha, ele começa, ele está ali se esforçando, fazendo todas as lições bonitinho, tem aquele lá que ele vai lá sobrar, comer merenda, brincar e fazer bagunça. Só que chega no final do ano, tem a hora de você prestar continha, tem a hora de você ver suas notas, tem a hora de você saber se você foi aprovado ou não, se você vai fechar aquele ciclo daquela série. Silvana é educadora, né, Silvana? Ela sabe muito bem o que a gente está falando. Aí acontece, tem aqueles que fecham o ciclo, passa de série, mas tem aquele que fica para trás, né? Tem aquele que ele fica para trás, aí o que acontece? Ele vai um ano de novo, se ele não passar, pelo menos antigamente na minha época era assim. Hoje em dia em São Paulo, por exemplo, tem aquela promoção automática, aquela aprovação automática, né? Só você ir na escola que você passa de ano. Mas quando eu era criança o negócio ardia. E aí se você não tirasse nota, chegasse em casa, não ganhava brinquedo no final do ano. Então se você passar de ano, você ganha aí uma coisinha. Não era um presente não, mas era um brinquedo. A gente entrava na escola pensando no final do ano, que se eu não passar de ano, eu não ganho presente no final do ano. Nem ganhava mesmo. E eu estive pensando, meditando sobre essa palavra. É interessante que Salomão, que escreveu os Eclesiastes, ele diz que para todo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. É interessante que tudo que fala aqui, ele fala que está debaixo de um propósito. E há tempo de chorar, tempo de amar, tempo de tudo. Mas, amados, quem não está alinhado no plano, propósito de Deus, quem está atrasado, quem começou o ciclo e não parou, está chorando no momento que não deve chorar. Em vez de estar rindo, está chorando. Em vez de estar chorando, está rindo. Em vez de abraçar, está sozinho. Em vez de apanhar pedra, está atacando pedra. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Eu acho que é só lá em Santo André que acontece isso. De você começar um ciclo, seja na tua família, seja um ciclo ministerial, quando você não fecha ciclos, você anda em atraso. E é muito triste isso, meus pais. Eu estava conversando com a minha sobrinha hoje e falei para ela, eu comecei uma faculdade de Química em 2008, eu choro até hoje para não ter terminado aquela faculdade. Eu tive uma transferência de emprego, eu não retomei, eu choro até hoje, porque eu queria muito. Era a minha área, era o que eu queria na época fazer, mas fui para São José dos Campos e não terminei. Chorei muito por conta disso aí. Só que eu entendi, eu falei para ela, falei, filha, uma coisa que Deus faz, eu aprendi com o apóstolo Luiz Hermínio, que Deus ele não trabalha na nossa necessidade, ele trabalha no nosso propósito, ele trabalha por propósito, não trabalha por necessidade. Tem muita coisa que a gente quer, que a gente pede para ele, que na soberania dele ele entende que não vai ser bom para você. Ele só vai dar para você se tiver um proveito, se tiver um propósito, se vai trazer algo de bom para você. Eu ia falar sobre essa soberania de Deus, eu vou aproveitar e vou dar uma pincelada. Deus ele é soberano. Eu estava ouvindo uma música essa semana de um rapaz chamado Delino Marçal. Não sei se alguém já viu essa música.
Eu falei, Delino Marçal, eu achei que era um senhor, né? Assim, parece que eu tenho um nome bonito, né? Também, Sebastião. Mas eu vi lá Delino Marçal quando viveram um rapaz. E a música chama Ele é Deus, ou Deus é Deus. E ele fala assim, se Deus quiser curar, Ele é Deus. Se Ele não quiser, Ele é Deus. A música fala da soberania de Deus. Aquela canção falou muito comigo. E muitas vezes a gente não entende, às vezes, o silêncio de Deus. A gente não entende porque algumas coisas não estão saindo da maneira que a gente quer. Por que algumas coisas não andam no tempo que a gente espera? Porque Deus é soberano, meus amados. A palavra fala que os pensamentos dele são maiores que os nossos. Os caminhos dele são maiores que os nossos. Hoje você não entende, mas daqui a um tempo você vai entender porque as coisas não estão saindo do teu jeito agora. Imagine se Deus fizesse tudo aquilo que a gente quer. Imagine que tudo que você quisesse na sua alma, você quisesse, o Senhor concedesse para você. Para onde que nós estaríamos caminhando? Será que nós estaríamos caminhando a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo? E a soberania de Deus é uma coisa que muitas vezes as pessoas param. Eu estava pensando em casa, assim, quando a gente se convertesse, devia ter uma aula explicando a soberania de Deus. Para os novos convertidos para entender isso. Meu querido, primeiro, uma das coisas que você precisa saber é que Deus é soberano. Que Ele é Deus. Ele é Pai, Ele é um bom Pai. Mas Ele é Deus. Até o Senhor Jesus provou da soberania dele. Quando Ele estava lá no Getsemane, falando, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E Jesus foi para a cruz do Calvário. Porque Deus era soberano, havia um propósito para o Senhor ir para a cruz do Calvário. E Ele foi para a cruz do Calvário. Ele provou da soberania de Deus. E quantas vezes nós esbarramos na soberania de Deus, meus amados? Quando parece que o céu está fechado, parece que nada funciona, parece que nada acontece, e você ora e você clama, mas Deus está trabalhando na sua vida. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E a importância de hoje, nós estamos aí, dia 30 de outubro. Eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão rápida aqui acerca desse ano de 2016. Desde janeiro até agora. Quantos ciclos nós começamos e fechamos esse ano? Quantas coisas nós começamos e encerramos? Quantas coisas a gente começou e terminou esse ano? E quantas coisas a gente começou e parou? Ou simplesmente coisas que nós planejamos, em 2016 eu vou fazer isso. E sequer começou. Esse ano eu vou fazer aula disso. E nem começou. Esse ano eu vou ter uma vida de oração mais intensa. E nem começou. Talvez começou e parou. As bênçãos de Deus elas são desatadas à medida que nós vamos fechando ciclos, meus amados. Nós começamos e terminamos um ciclo. E ciclos, quando você fecha um ciclo na sua vida, o Senhor sempre, você vai para um desafio maior, um ciclo maior para você fechar. Agora, se nós começarmos ciclos, indo parando, começa a parar, a gente fica igual aquela criança que ia na escola só para comer merenda, correr atrás dos outros. Nós precisamos discernir hoje aqui onde que nós estamos. Na família, no trabalho, nos nossos desafios, na sua vida pessoal, no ministério. Quantas coisas nós fechamos, realmente encerramos? Nós vamos chegar em dezembro e vamos falar assim, eu fiz isso, comecei isso, terminei, comecei isso, terminei. Para que nós possamos aprender a andar de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Porque senão, pode acontecer. Eu tinha uma crise comigo. Eu estava no seminário de louvor na igreja da pastora Sheila, na Igreja de Deus do Brasil. E o rapaz estava ministrando sobre louvor, ele já tinha terminado a ministração da música. Ele estava falando sobre a área de louvor, de adoração, sobre servir a Deus, sobre ter intimidade. E ele falou, fez um apelo e eu fui lá na frente. E um rapaz que eu nem lembro, porque eu dobrei meu joelho, comecei a orar, comecei a chorar, o rapaz da oração começou a orar. Por mim, ele falou assim, não pense que o tempo acabou para você. Não pense que você... Eu tinha na minha cabeça que com 38 anos eu já não ia. Falei, estou muito velho para estar no ministério, estou muito velho para... Falou, o tempo não acabou para você, o Senhor está começando coisas novas na sua vida. E eu falei, glória a Deus. E para a glória de Deus, o Senhor começou um novo ciclo nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Mas eu achava que já não tinha mais tempo. Eu achava que eu estava igual aquele aluno que ficava correndo, ia na escola só para tomar merenda. Eu perdi muito tempo.
Pois o Senhor ele é rico, misericórdia, Ele tem o poder de remir o nosso tempo. Ele tem poder de nos dar-nos a oportunidade de fecharmos os ciclos que nós começamos. Os ciclos de relacionamento, quantos relacionamentos foram paralisados, foram parados, foram encerrados, de repente por causa de uma desavença. E que o Senhor possa te dar a oportunidade de você fechar isso aqui, porque é um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Enquanto nós estamos debaixo desse céu, o Senhor ele traz a bênção dele sobre a nossa vida. Precisamos fechar os nossos ciclos, meus amados. Precisamos começar as coisas e parar. O brasileiro tem uma coisa de ele começar e não para as coisas. Ele sempre tem aquela coisa que chama o jeitinho brasileiro. Isso é uma coisa do Brasil. O brasileiro tem isso, ele dá um jeito de resolver as coisas. Ele tem a fama no mundo de deixar as coisas para a última hora. O brasileiro sempre deixa as coisas para a última hora. Que a igreja do Senhor Jesus não tenha mais esse jugo sobre nós. E nós começarmos as coisas e não pararmos, ou deixarmos para a última hora. Igual aquele aluno que tem uma prova. Ele tem uma prova na sexta-feira. O professor falou, vou dar uma prova na sexta. Passa segunda, passa terça, passa quarta. E quinta-feira, meia-noite, ele vai acordar às 6 horas e falar, meu Deus, tem a prova de sexta-feira. Vou pegar o caderno e vou estudar meia-noite. Para acordar às 6. Para estar na escola às 7. Para a prova for 7h30. Vocês estão entendendo? Isso é uma coisa cultural no Brasil que tem que ser quebrado. A gente deixar as coisas por última hora. Nós precisamos aproveitar o tempo. O tempo está a nosso favor. Nós temos que aproveitar o tempo que nós temos aqui nessa terra para começar os ciclos e fechar os ciclos. O nosso Deus, Ele é um Deus de ciclos. A palavra do Senhor fala que Ele criou tudo que existe em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Nós temos um ciclo semanal, nós temos ciclos mensais, nós temos ciclos anuais. Você vê que as coisas acontecem sempre debaixo do ciclo. Tudo é ciclo na nossa vida. Nós começamos numa vida primária, depois você vai para o ensino médio, depois você vai para o colégio técnico, ou direto para a faculdade. Da faculdade ainda tem pós-graduação, né? Depois tem doutorado, tem mestrado. Quem quiser estuda a vida inteira. E ele começa um ciclo e termina um ciclo. Ele começa um ciclo e termina um ciclo. Aqui tem gente que trabalha com a terra. A terra respeita um ciclo. Não é verdade? Depende daquilo que você vai plantar, tem coisas que dão na época certa. Quando você prepara a terra, você semeia, depois você vai lá, aduba, depois você vai lá, colhe. Isso fala de um ciclo. A palavra do Senhor diz assim que há a lei da semeadura e da colheita. Então, coisas que nós não semeamos até agora, nós não vamos colher, meus amados. De janeiro até dezembro, coisas que nós não... De repente você preparou a terra, de repente você foi lá e cavou as valas, as coisas que você plantar. Se você não plantou, você vai voltar aquelas valas vão estar vazias. E no reino de Deus as coisas não são diferentes. Semeadura e colheita. Semeadura e colheita. Funciona para a igreja também. Funciona para cada um de nós também. Porque a palavra fala que o sol vem sobre o injusto e o injusto. E muitas vezes você vê o ímpio prosperar, ele começa, termina o ciclo, ele começa também. Porque serve para nós e para eles também. Serve para eles também, eles estão fechando o ciclo e fechamos, começa e termina, começa e termina. E nós temos os nossos ciclos pessoais e temos os nossos ciclos espirituais. Nós temos nossos ciclos ministeriais. Nós temos os nossos ciclos mediante o reino de Deus. Amém, queridos? Amém. Quero que cada um de nós possamos discernir aqui. Discernir. A palavra do Senhor em Romanos 13, 11. Se você colocar aí, vai estar diferente. Coloca para mim em Romanos. A palavra fala assim: fazei dessa maneira, remindo o tempo que vivemos. Ou tem outros que falam discernindo. Porque já é hora de despertarmos do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Conhecer o tempo, discernindo o tempo, ou remindo o tempo. Tem outra versão, eu gosto dessa tradução que fala remindo o tempo. Discernindo o tempo que nós vivemos. Que já é hora de despertarmos do sono. Meus amados, é tempo de nós entendermos em que lugar nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando para os próximos dias.
O que nós queremos para o dia de amanhã, para as próximas semanas, até o final desse ano? O que nós queremos? O que nós estamos vendo? O que nós estamos esperando em Deus? O que nós estamos planejando? Para que o Senhor possa nos abençoar, para que o Senhor possa nos capacitar de discernir esse tempo que a palavra fala. É tempo de nascer, é tempo de morrer, é tempo de plantar, é tempo de arrancar o que se plantou. Se nós estivermos fora de propósito, fora de tempo, a gente vai procurar arrancar o que plantou sem que a gente nem semeou. Que a gente nem semeou. O tempo de Deus, o Senhor Ele está nos despertando, conforme diz essa palavra aqui, para que nós possamos voltar a correr no tempo dele. Amém, amados? Amém. Correr. Se por acaso nós perdemos tempo, então hoje é hora a gente começar a correr. Correr ministerialmente. O que você planejou ministerialmente que você ainda não alcançou? Volta para a corrida, meus amados. Não desista. O que você planejou para a tua vida profissional que você se frustrou? Porque quando a gente fala a verdade, quando a gente perde o tempo de uma inscrição, de uma prova, de alguma coisa, vem uma coisa chamada frustração, e é horrível andar debaixo de frustração. Andar debaixo de uma frustração é muito triste. E eu quero dizer para você, é tempo de nós corrermos, é tempo de nós conhecermos o tempo. E digo isso, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar do sono. É tempo de nós corrermos. Há tempo para nós ainda. Deus tem grandes coisas para fazer em nosso meio, meus amados. Deus tem grandes coisas para realizar nas nossas vidas. Deus tem grandes coisas para construir em nós, para construir sonhos que estavam parados, planos que estão paralisados, que você fala, não, perdeu o tempo, eu não vou estudar mais isso. Eu falei para minha sobrinha, eu tenho um plano, com 40 anos eu quero voltar a estudar. Eu falei para ela, hoje eu quero voltar a estudar. Fala para o Senhor, sala de aula, meu Deus do céu, Senhor, me ajuda na sala de aula. Eu ia ficar sentado na sala de aula, me ajuda. Eu vou, chego lá, mas eu sento na cadeira e falo, meu Deus. Eu olho no relógio, 8 horas, você olha 8:02, você fala, meu Deus. Eu tenho isso na sala de aula, mas eu creio em nome de Jesus, o tempo de correr. A gente correr, nós não perdemos o tempo de Deus ainda para nossas vidas. Nós estamos aqui saudáveis. Nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe nesse lugar e nós podemos correr com o Senhor ainda. Nós podemos correr ministerialmente, podemos correr, ver as coisas da nossa vida acontecer. Mas nós precisamos conhecer o tempo que nós estamos. Você está parado? Você está estagnado? Vamos despertar. É hora de despertarmos do sono, vamos acordar. A esperança para nós. Não tem nada perdido. Não tem nada perdido para mim, para você. Ah não, aquele ministério que eu fazia, eu já não faço mais. Eu tinha um sonho de trabalhar com criança, mas não tenho tempo, eu não sei o quê. Você está esperando o quê? Passar 10 anos, 15 anos para você olhar e falar, meu Deus, talvez se tivesse corrido naquela época, hoje eu estaria aqui. Então é tempo da gente despertar, meus amados. É tempo da gente andar aqui, ó, há um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo não acabou. Não acabou nem para mim nem para você. Seja lá no que for que você esteja planejando em Deus, o Senhor quer fazer na sua vida. Amém. E Ele quer fazer na minha vida também. Porque eu estava triste de semana. Ah, meu Deus, eu preciso voltar a estudar. Além de você falar, você precisa voltar a estudar. Você precisa estudar. Há uns 3 anos que ela está na minha cola. Você precisa voltar a estudar. Desde que eu cheguei em São Paulo. Aí eu estava procurando um curso de teologia, se você para fazer online. Eu estava procurando um curso de teologia. Eu falei, Senhor, além desse curso aqui, eu preciso terminar as coisas que eu comecei. Talvez eu não faça a faculdade de química que eu gostaria de fazer, mas eu preciso fechar esse ciclo profissional. Eu preciso fechar esse ciclo de estudo, né? E eu vou ter que vencer a sala de aula, meu amado. Eu vou vencer em nome de Jesus a sala de aula. Amém. Eu não tenho dificuldade de aprender matéria, eu tenho dificuldade de sentar na cadeira e ficar 4 horas numa sala. Eu não sei se os jovens também têm. Mas quando eu era mais novo, era difícil eu ficar sentado. Senta, Sebastião, não conseguia ficar sentado. Eu sei que a minha filha é assim também. Né, Estherzinha? Estherzinha não fica. Eu vou nas reuniões, ela fala bastante. Tem que estar mandando ela sentar. Então eu falei, eu sei como é que funciona. Né, Neirinha? Vai bem. Praticamente fechou todas as notas, graças a Deus. E aí delas não fecharam. Só faz isso. Tem que estudar. Né? E eu vejo assim.
Eu tenho que vencer as barreiras que eu preciso para concluir. Eu não sei o que é que está impedindo você, meu amado, de fechar os seus ciclos. Mas se você estiver no Senhor, para Deus não é impossível. Para Deus não é impossível. Senhor, você vai com 40 anos, 50 anos, quero contar isso na volta, meu amado. Vai. Se Deus tem esse propósito na sua vida, vai. Volta a estudar. Vá. Venha para o ministério. Vai trabalhar para o Senhor. Poxa, eu queria construir minha casa. Meus amados, não tem tempo. A gente não tem tempo está conosco. Nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos. Nós cantamos aqui, o Senhor está voltando. Jesus está voltando. Mas tem muitos de nós que estão dormindo. Muitos estão dormindo na luz. Na luz. Nós precisamos aproveitar melhor o nosso tempo. Nós precisamos aproveitar melhor o nosso tempo. Diga para a pessoa que está do seu lado: nós precisamos aproveitar melhor o nosso tempo. Sai da frente da TV. Sai do WhatsApp, criança. Sai do Facebook. O negócio para roubar tempo que é Facebook, gente. Meu Deus do céu. Que negócio para roubar tempo que é o WhatsApp. Senhor da glória. Eu me lembro que quando eu era criança, não sei aqueles que tem mais tempo de... Eu lembro que a televisão para o crente era a caixa do diabo. Sério mesmo. Quem lembra disso aí? Levanta a mão aí. Lembra, pastor Ed? O Claudirei lembra também. Ó. Era a caixa do diabo. Você ia na casa do crente, você vai ver. Eu lembro que eu era solteiro, já era casado. Teve um dia que eu me peguei assim, sentado, assistindo novela. Malhação, novela das 6, novela das 7, novela das 9. Eu falei, peraí. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu falei, peraí, gente. Que é isso? Malhação. Começava na Malhação. Trabalhava à noite, eu acho. Malhação, novela das 6, novela das 7. Assistia o jornal, assistia a novela e dormia depois da novela. 5 horas na frente da TV. Eu falei, o quê? Eu falei, misericórdia. Falei pra Aline na época. Tá ainda ali, ó. Falei, não pode parar. E se a gente não tomar cuidado, se vira um hábito de tempo, tempo que você poderia estar usando para outras coisas. Você vai, não pode se TV. O jornal, eu assisto jornal, gosto de assistir jornais, entendeu? Mas tem filme, quando eu assisto filme, mas eu vou falar para vocês, se a gente não tomar cuidado de assistir um filme, vai passar lá o Star Wars, aí o cara fica lá no episódio 7, 8, retroativo, né? 8, 7, peraí, vai passar o 2, 3 e 4, o cara fica lá 10 horas assistindo filme. É sério. E as coisas que realmente importam, a gente não faz. Sentar na mesa, tomar um café, conversar com os filhos. Entendeu? Meus irmãos, eu convido você, eu vou estar ensinando já para a gente orar. Eu queria só falar isso para vocês acerca dos ciclos que nós temos, o tempo, e como nós estamos usando o nosso tempo. O tempo que você investe para orar, para buscar Deus, para ler a palavra de Deus, vai acrescentar na tua vida muito mais do que qualquer outra coisa que você possa fazer. Quando você precisar de um discernimento, não vai ser a voz do William Bonner que você vai falar, não. Entendeu? Chega no momento que você precisa de um ave de sabedoria, aí você fala, meu Deus. Nós precisamos fechar ciclos. Quantos ciclos estão abertos na sua vida, meu irmão? Pensa rapidinho. Se coisas que você começou e parou, esse ano você encerrou. Eu ia começar uma aula de violão porque eu queria participar do ministério. Eu queria começar uma aula de canto para sonhar e participar do ministério. Hoje minha voz, eu parecia um galo rouco aqui hoje. Porque eu sabe por quê? Porque eu estudo mais. Além de sentar no meu pé, eu falo, arruma um tempo para você fazer um exercício. Estou rouquinho. Você gostou, né? Eu vou ser um galo, porque eu não encontro mais tempo para poder voltar. Fiz aula de canto, pensa numa coisa chata, gente. Aula de canto é a coisa mais chata que existe no mundo. Você não canta na aula de canto, só que tem um porém. Você só faz exercício na aula de canto. Só que aqui vai evitar de acontecer essas coisas comigo aqui.
Tem coisas que você fala assim, eu preciso fazer, mas eu não gosto de fazer. Aí que está, não é por necessidade, é por propósito, você precisa fazer. Tem coisas que você, eu comecei e parei, porque eu não quero fazer. Não tinha tempo para outras coisas, mas tinha propósito no que você estava fazendo. Então Deus não vai te abençoar por conta da tua necessidade. Você precisa voltar lá e fechar seu ciclo, porque tem um propósito naquilo. Tem muitos ciclos que a gente para porque cansou, eu não tinha tempo para mais nada. Volta lá porque tem propósito. Se a gente for andar só por necessidade, meu amado, a gente vai ficar um monte de crente queimado. Um monte de crente que começa as coisas e para, começa as coisas e para. Aí você vem na igreja, as coisas não acontecem do jeito que você quer, você vai ter desanimo. Você vê muita gente desanimada em casa porque esbarrou na soberania de Deus. Porque chegou aqui, Deus não fez da forma que você queria. Mas quando começa os ciclos, termine os ciclos. Abra os ciclos, feche os ciclos. Quando você começar uma coisa, termine. Quando você planejar, concretize. Faça assim. Construa a casa na rocha. Por que o cara foi fazer na areia? Porque ia ser mais fácil. Não é que o senhor falou, tem um homem que construiu a casa na rocha e construiu a casa na areia. E a tempestade veio para os dois. Não é isso que a palavra fala? Qual que era mais fácil de fazer? É a casa na areia, ela sempre vai ser mais fácil. Porque para você começar a cavar, até você chegar numa rocha, quantos metros você vai descer, até você bater numa rocha, demora. E é um ciclo que o cara tem que começar e terminar, porque até acertar a rocha. E a gente precisa começar e terminar as coisas para a gente até acertar a rocha. Começa e terminar até acertar a rocha. Fala para a pessoa do outro lado, começa e termine, começa as coisas. E só termine. Quando você ferir a rocha. Quando chegar na rocha, fechou o ciclo. Amém, amados? Porque as coisas podem parecer difíceis no começo. E são. Só que a palavra do Senhor diz que é melhor o fim das coisas do que o começo. Porque você pode começar 10 coisas. E se você não terminar nenhuma, proveito nenhum terá. Só terá se você começar e terminar. É melhor o fim das coisas do que o começo. É melhor o fim das coisas do que o começo. Sempre pense nisso. Comecei uma coisa e você fala, meu Deus, como que está difícil. E está difícil. Aí você fala, não. A palavra do Senhor diz para mim que é melhor o fim das coisas do que o começo. Eu preciso finalizar. Como é bonito alguém com diploma na mão, fala a verdade. Como é bonito um diploma na parede, gente, porque ele terminou, ele concluiu. Como é bonito o cara chegar com algo para você lá, sentar na sala da sua casa, e você começa a ver aquelas fotos lindas, maravilhosas, todo mundo, ai que lindo, e o pai do lado, meu Deus, quanto será que custa isso? Quanto será que custa esse negócio? Todo mundo, ai que foto linda, e você ali do lado. Mas a gente tem que celebrar as coisas que a gente termina, gente. Fico imaginando para quem planta aqui, eu não sei quem planta aqui, quem cria o gado, pega o gado pequenininho, aí cresce, aí você fala assim, pô, tá na hora de vender. Dá dó, né, Silvana? Pega amor no bichinho, né? Imagina um novinho de 7 anos que a palavra fala. E até nome bichinho tinha, igual a minha cachorra aqui. Meu Deus do céu, que amor que a gente pega no bichinho. Imagina, gente. Você chegar e olhar a lavoura pronta para terminar, pronta para colher, você fala assim, é só passar a máquina e sacar e vender. Eu nunca fiz isso, tá, gente? Estou falando porque eu imagino como deve ser prazeroso você plantar e colher. Esse dia eu ganhei uma cesta maravilhosa de cenoura, de alma, até o verão. Achei que não existia mais o verão, cara. Existe ainda, minha mãe fazia. Almeirão, ganhei um monte de coisa. Eu agradeci a irmã que deu. E eu fico imaginando o prazer de você ver aquilo crescer na horta. Mas você plantou. Não foi o passarinho que jogou lá, não. Foi alguém que montou a horta, que cavou, que plantou, e no final das contas a gente colheu. Deus tem coisas maravilhosas para nós colhermos, amém, amados? Nós precisamos. Deus te dá, sabe o que Ele dá para nós? Ele dá para nós as sementes. Fala, vai plantar, filho, para você colher. Agora, se você pegar a tua semente e guardar, o ciclo nem vai começar. Ou se você colocar a semente lá e nem regar, alguma coisa vai acontecer com aquela semente e não vai ser frutificada. Mas que o Senhor nos renove, o Senhor nos desperte do sono, o Senhor traga à tona aqueles sonhos que você parou, aqueles planos, projetos que você estava ali, que o Senhor ministrou no teu coração de você fazer, você parou.
porque talvez é difícil, talvez você não reúne as condições. Mas se o Senhor te deu, Ele te dá as condições para você finalizar. Vamos colocar de pé, amados, em nome de Jesus. Deixa a Malinho, o Luzinho, o Caio aqui, em nome de Jesus. Meus amados, quem tem sonho parado, quem tem projeto parado, quem tem sonho ministerial, sonhou em exercer algo no reino de Deus, sonhou, talvez você que sonha em casar. Casamento é projeto também, meu amado. E que projeto, viu? Glória a Deus. Você que sonha em ter filho, você que sonha em estudar, aí você olha para o teu sonho aqui. Teve um amiguinho uma vez para mim que falou para mim que queria ser veterinária. Quer ser veterinária ainda, filho? Veterinário. Veterinário do exército. Como é que é? Do exército, aí ó. O que é impossível para ela? Nada é impossível para Deus, meus amados. Nós precisamos caminhar em fé, amém? Nós precisamos caminhar em fé. E aquilo que a gente começar, a gente tem que crer que o Senhor vai nos capacitar para terminar, vai nos capacitar de resolver. Tem problemas que para você pode ser, você fala, não tem condição de resolver isso. Dá um passo, meu amado, não deixe de ser parado. Há um tempo, há um propósito para todas as coisas debaixo do céu. O Senhor se move com um propósito. Você começa e Ele abençoa aquilo que você começa. Então aquilo que você começou e você parou, meu amado, presta atenção. Há tempo para você continuar, há tempo para você retomar. Se você está aqui essa noite é porque é tempo para você retomar. Você precisa retomar. Se foi Deus que colocou isso no seu coração, você precisa retomar isso. Você precisa retomar isso. Meus amados, feche os seus olhos. Eu convido você, em nome de Jesus, a fechar os seus olhos onde você está. Deus é muito justo. Ele é justo. A semente que Ele deu para nós, que nós não semeamos, que nós não plantamos, que nós não regamos, que nós não cuidamos dessa semente como deveria. Meus amados, justiça. O Senhor é justo. Ele está esperando você se movimentar para Ele te abençoar. Aí quando você, meu amado, se movimentar, meu amado, é 10 por 1, é 20 por 1, é 30 por 1. Amém? Então, meus amados, eu quero que cesse a movimentação. Então, se você quiser muito ir no banheiro, se você quiser muito beber água, caso contrário, cesse toda a movimentação em nome de Jesus, meus amados. É o penúltimo dia de outubro. Mas vem aí as estações. Deus é comigo, Deus é contigo, querido. Então vamos repreender toda a preguiça, toda a acomodação, toda a zona de conforto. Vamos levantar desse sono, despertar. Já é hora da gente despertar do sono. O Senhor está próximo, Ele está voltando, que a palavra diz ali, ó, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, e que quando aceitamos a fé, Ele está voltando. O Senhor nos deu o espírito de ousadia, não nos deu o espírito de covardia, nem de medo. Se você tem um problema com medo, você fala assim, eu sou uma pessoa que eu tenho medo. Em nome de Jesus, eu tenho medo. Eu começo essas coisas, me dá medo de faltar, medo de eu não conseguir, medo de eu não conseguir terminar as coisas. Em nome de Jesus, eu quero convidar você para nós clamarmos aqui. Primeiramente, coloca os sonhos diante do Senhor. Coloca os planos, projetos parados. Os parados, meus amados, aquele que você nem começou. Nós vamos mandar embora em nome de Jesus essa frustração, essa tristeza, essa incredulidade que fala, eu não consigo, Senhor, eu não consigo, sozinho eu não consigo. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nessa noite aqui, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, Pai, para que todo projeto, todo plano, Senhor,
Todo ministério que começou, eu sonhei um dia em trabalhar no teu reino, em trabalhar, Pai amado, em prol das famílias, em prol, Pai amado, da tua igreja, em prol da tua casa. Eu sonhei, Senhor Deus, com a profissão, e eu coloquei diante do Senhor. O Senhor testificou no meu espírito isso. Mas, Senhor, eu não reuni as condições, eu não quis mais. Eu estou vivendo um tempo de frustração. Comecei outras coisas e terminei. Senhor, em nome de Jesus, eu peço agora por cada vida, por cada família que está aqui essa noite, Pai. Toda semente que foi o Senhor que colocou na mão do teu povo, e de alguma forma essa semente, ela foi enterrada, ela foi escondida, ela foi perdida, Senhor. Nós pedimos perdão pela falta de zelo por aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós te pedimos perdão pela falta de cuidado, pela falta de valorizar aquilo que o Senhor colocou na nossa vida, aquilo que o Senhor colocou na minha mão, aquilo que o Senhor colocou no meu coração e eu não valorizei. Eu quero te pedir perdão, para não ser tido como um servo imprudente, que o Senhor deu um talento e ele foi lá e enterrou, e os outros multiplicaram os talentos. Mas que nós não sejamos encontrados servos inúteis, servos infiéis. Nós estamos aqui nessa noite para te pedir perdão pelas sementes. Antes que o Senhor venha dar conta dessas sementes, Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, porque um dia nós dobramos os nossos joelhos e pedimos a Ti um sonho, um projeto, e o Senhor colocou na nossa vida, e nós não fechamos esse ciclo. Nós paramos esses ciclos. Nós paramos com esses ciclos. Nós desistimos daquilo que o Senhor nos deu. Nós desistimos daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Nos desperta, Senhor. Tira-nos do sono. Perdoa as distrações que o mundo trouxe nas nossas vidas. E nós perdemos o tempo por causa das distrações. Toda distração, nós pedimos perdão por toda distração, por tudo aquilo que nós deixamos de fazer as coisas do Senhor para fazer outras coisas, principalmente as coisas do mundo. Nós pedimos perdão, Senhor. E as coisas que o Senhor nos deu, Senhor, nós deixamos parado. É um tempo de retomar ciclos, meus amados. É tempo de você retomar ciclo. Você estava orando por uma situação, você desistiu porque está demorando demais, e a coisa não acontece. Você não bate mais na porta, você não clama mais, você não pede mais. O que é que você estava orando que você parou, meu amado? Porque está demorando demais. E o Senhor não falou nem sim nem não, você parou. Retoma essa oração. Não desista dessa pessoa que você está orando. Não desista dessa situação que você está orando. Não dê por perdido aquilo que o Senhor não falou sim e não. Você não ouviu o não de Deus, então não pare de orar. Senhor, nós pedimos perdão pela falta de zelo com as sementes, pelas faltas de zelo, Senhor. Nós pedimos perdão até por descuido, Pai. Perdoa-nos a falta de zelo das sementes, Pai. Antes que os pássaros comam essas sementes, antes que essas sementes apodreçam, antes que essas sementes se percam, nós pedimos perdão, porque há tempo ainda de voltar, há tempo de retomar, há tempo de retomarmos aquilo que está parado, os sonhos, os ciclos. Deus é o Deus de ciclo, é o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é o Deus de ciclos. Ciclos. Um ciclo só começa quando o outro fecha. Se você não fechar, Deus não vai dar ciclos novos para você. Se você não fechar aqueles que Ele já te deu. Deus é o Deus de ciclos. Nós pedimos perdão, Senhor, e nos levantamos aqui. Desperta-nos para que nós possamos retomar os ciclos parados, para que nós, ainda há tempo, Senhor, eu creio que é tempo de nós retomarmos projetos, planos, propósitos, sonhos que o Senhor nos deu, que o Senhor mesmo nos deu. Falou, vai, e a gente parou, a gente não foi. A gente fez igual Jonas. Não vai para Nínive. Não, eu vou para Tarso, não quero mais, quero para Tarso. Foi assim com o profeta Jonas. O Senhor falou, vai para Nínive. Tem um povo ali que precisa se arrepender. Não, Senhor, eu quero ir para Tarso, não quero não. O Senhor abriu o ciclo para Jonas, Jonas rachou fora. Mas o Senhor fez Jonas passar por aquilo que a gente já conhece. Ele desceu até a barriga do grande peixe,
e foi até as profundezas, e ali ele se arrependeu, e o Senhor o cuspiu na praia, e ele voltou e fechou aquele ciclo. Que Deus mandou você, que para você fazer, você começar, que você ainda não começou. Meus amados, não deixe, não espere para a barriga do peixe. Não espera você para a barriga do peixe. O Senhor está aqui essa noite, amém, amados, permitindo que a gente retome os nossos ciclos, retome aquilo que a gente começou. Ele é o nosso Senhor, amém? Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? Então aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, nós precisamos cuidar e terminar, e entregar para Ele como louvor e glória e adoração. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos como Teu povo, como a Tua família. E eu sei que há ciclos aqui que estão parados, e eu te peço, abençoa, visita, Pai amado, e que cada um veja que o Senhor vai colocar as condições na mão para fechar. O Senhor vai trazer toda a capacitação necessária para que sejam terminados esses ciclos, para que nós possamos viver a plenitude da Tua bênção, Senhor, para que nós possamos viver a plenitude do propósito do Senhor. Quantos querem viver o ciclo de Deus fechados? Ver os ciclos de Deus fechados? Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, testifica, toca nos Teus filhos, traz um ânimo novo, traz um fogo novo, Pai. Traz uma disposição diferente, uma disposição nova. Traz, Senhor Deus, o vigor, Pai, dos primeiros dias. Traz um vigor, Pai. Aviva o Teu povo, aviva a Tua obra no meio dos anos. Aviva a Tua obra, Senhor Deus, aviva a Tua obra no meio do Teu povo, para que esses ciclos sejam fechados, para que esses projetos sejam dados continuidade, para que esses sonhos venham se tornar realidade, para que as famílias estejam aqui, as vidas que estejam sendo oradas, as pessoas que estão sendo profetizadas estejam aqui nesse lugar, para a glória do Teu nome. Porque tanto querer como realizar vem do Senhor. Nós precisamos continuar crendo e continuar avançando para a glória de Deus. Amém, amém, amados? Diga para a pessoa que está ao seu lado: continue avançando, continue crendo, feche os ciclos, e você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Amém, amados? Segura na mão do irmão do seu lado. Vamos encerrar, amém? Vamos fechar os corredores aqui, em nome de Jesus. Fecha o corredor, em nome de Jesus. Oh Deus, oh Deus, vamos fazer diferente. Pastor Edson, por favor, em nome de Jesus. Fecha aí, Álvaro, com o Alisson. Pastor Edson, ora para nós encerrando. Culto, amém? O Senhor nos fortaleça e capacite para a gente fechar esses ciclos todos eles. Amém? Em nome de Jesus. Meus amados, vamos orar. Senhor Deus, eterno e soberano Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é. Aleluia. E mais uma vez nos colocamos nas Tuas mãos, diante da palavra que nos foi ministrada na noite de hoje, Deus. Que o Senhor nos desperte, amém. Renove as nossas forças, amém. Desperte o nosso ânimo, Deus, em nome de Jesus, a fazermos aquilo, Pai, que porventura ou por alguma razão paramos. Tu bem sabes, Tu conheces todas as nossas causas e necessidades. Verdade, Deus. Mas a palavra que nos ministra na noite de hoje, Deus, é que precisamos retornar, amém. É que precisamos retomar e terminarmos. E entendemos, Pai, que quando o Senhor chama, o Senhor dá capacidade, amém. O Senhor dá força, amém. Pai, entendemos também dentro da Tua palavra, compreendemos dentro da Bíblia Sagrada o quanto o Senhor nos convida a sermos perseverantes, amém, Pai. O quanto a Tua palavra nos ensina, Deus, a perseverar, amém. Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, os que porventura pararam, amém, Pai. Os projetos que porventura pararam, dai-nos força, Deus, para retomarmos. Amém. Mas Deus, nesta noite também, se tem alguém pensando em desistir,
É verdade. Se há alguém pensando em parar, interromper o ciclo, interromper a situação, Pai, meu Deus, que o Senhor desperte-o. Em nome de Jesus. Que o Senhor mantenha despertado. Amém. Para que não desista. É verdade. Pai, porque entendemos que uma jornada, no caminhar de uma jornada, muitas situações se levantam. Verdade, Deus. Muitas dificuldades se colocam diante de nós. Verdade. Mas que em todas elas, o Senhor é maior e soberano. Aleluia. Por isso nós te louvamos, Pai, e te glorificamos nesta noite. Pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, pela palavra que nos foi ministrada, pela vida do pastor, do nosso irmão e da família dele. Que o Senhor continue dando graça e sabedoria. Pai, nós pedimos ao Senhor que conceda a cada um de nós uma semana abençoada. Nos conceda, Pai, desejo, nos conceda vontade de vencer em tudo. Pai, em nome de Jesus Cristo, sustenta-nos na caminhada, sustenta-nos nos projetos que o Senhor nos deu, e desperta-nos no meio desta geração tão complicada, Senhor, nesta geração tão assoberbada de situações, a estarmos dispostos sim a abrirmos, a retomarmos projetos, principalmente em prol da Tua obra e do Teu reino. Amém. Por isso, Pai, nós te glorificamos e te exaltamos, em nome de Jesus. E o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do querido Espírito Santo, estejam em cada um de nós, agora, para todo sempre. Digamos juntos: amém. Deus abençoe. Um abraço aí, meu irmão. Seja, irmão, ótima semana.